Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8, e o nosso tema é A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Irmãos, desde a lei e os evangelhos revelam ao Senhor. Claro, os evangelhos é uma evidência muito maior, mas a lei também já revelava Jesus. Quando nós fazemos uma conexão entre o livro de Levítico e o livro de Hebreus, nós vemos que Jesus está em todos os momentos, principalmente no sacrifício. Aqui no nosso texto áureo, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando Moisés ele escreve isso e chama a atenção do povo acerca do único Senhor, é por quê? Porque o paganismo já existia naquela época e as pessoas adoravam a outros deuses, mas aqui Moisés ele chama a atenção do povo, claro, direcionado por Deus, porque o Senhor é o único, Deus é o único Senhor, e é isso que nós temos que ter em mente. Aqui na verdade prática, a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos evangelhos. Então tinha muito essa questão da lei, que a lei não pode salvar. Hoje a gente escuta muito essa questão, mas a lei não salva. A lei nos conduz a Cristo. A lei nos leva a ter a Cristo, porque a lei é um fato de nós termos uma noção, um entendimento daquilo que é pecado, daquilo que não é de Deus e daquilo que é de Deus, ou seja, as ordenanças do Senhor. Então a lei serviu como aio para que a gente viesse ser conduzidos, viéssemos ser a conduzir a Cristo. Amém? E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, e Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: o versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o que nós vemos aqui é a questão de simplificar que a maior lei que nós podemos obedecer é o amor pelo próximo. Se nós tivermos amor pelo próximo, nós vamos cumprir toda a lei. Toda a lei. Mas algumas questões aqui, principalmente no Evangelho de Lucas, tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nós transmitiam os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, Lucas aqui, ele escrevendo o Evangelho, nós vemos aqui que ele não é um apóstolo, ele não é um discípulo de Jesus diretamente, mas nós vemos que ele é um historiador que vai atrás dos fatos para escrever o Evangelho, qual leva o seu nome. Mas ele coloca esses fatos e ele vê, claro, que tem uma conexão muito grande entre o Antigo Testamento, entre a lei de Moisés e o Novo Testamento, aquilo que ele averigou, investigou que Jesus disse. Alguns dizem que até que ele se baseou muito no Evangelho de Marcos, mas nós vemos que tudo isso, meus irmãos, que ele escreveu, ainda mais ele é muito mais minucioso, muito mais detalhista em algumas questões, nós vemos que tem total sentido o Antigo Testamento e o Novo. E aqui na nossa introdução, a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Então, para nós que estamos estudando já este trimestre acerca do cânon sagrado, da Septuaginta, dos 70, que escreveram, né, que entrou no cânon do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento que entraram no cânon do Antigo Testamento, que também existiam muitos livros, o Novo Testamento, que houve um cânon para poder, que houve o concílio para poder decidir os livros do Novo Testamento, nós vemos o quê? Que a lei e os evangelhos, eles têm total conexão, total concordância entre o Novo e o Antigo Testamento, ou entre o Antigo Testamento e o Novo. A concordância, meus irmãos, ela é existente, ela existe. E nós temos que estar com muita certeza que se nós lermos, como a gente já teve a lição de número 5, de ler as Escrituras, nós vamos ver que vai fazer sentido sim. A Bíblia, ela se concorda, ela tem uma conexão muito forte, principalmente, meus irmãos, quando nós pegamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento para nós termos uma ideia desta conexão. Então, não foge nada daquilo que é do Antigo e do Novo Testamento. Claro,
algumas coisas para nós não faz sentido, como a questão da cultura, guarda do sábado, alguns defendem a questão da carne de porco, mas nós vemos que isso era uma questão de cultura, e até hoje é uma questão de cultura ainda para aquele povo. E também a carne, a carne de porco, existe outros pormenores por aí, nessa questão. O tópico 1, um Pentateuco, a lei de Deus, os 5 livros da lei. Quando nós lemos o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, nós vemos que não tem no livro dos Gênesis nós vemos ali que é uma história da criação, que é a história dos patriarcas. Quando a gente entra no livro do Êxodo, nós percebemos ali que começa a história do povo hebreu, né? Porque eles saíram, né, da terra de Canaã, foram para o Egito, peregrinaram no Egito, porque havia fome na época de José. E o que nós percebemos? Que Deus ali no Egito fez deles uma grande nação. Eles começaram a se multiplicar muito rápido. E o que acontece? No livro do Êxodo, nós percebemos que, principalmente depois que termina aquela história de Moisés, a travessia do Mar Vermelho, nós percebemos o quê? Que Deus começa a dar ali para Moisés algumas diretrizes do que seria o tabernáculo, o que ele queria do tabernáculo e algumas leis que o povo deveria seguir em princípio. Quando nós lemos o livro de Levítico, ali se abre uma questão de todo aquilo que era o sacrifício cerimonial, como é que deveria ser o sacrifício, o tipo de animal para o sacrifício, como que deveria ser a liturgia do sacrifício, a organização do sacrifício. Nós percebemos ali que Deus ali, no livro de Levítico, qual é o animal, como eu já disse, e muitas outras coisas que deveriam ser feitas no sacrifício. Quando nós entramos ali no livro de Números, nós vemos algumas questões de genealogias, vemos algumas histórias também, principalmente Balaque e Balaão, porque o povo pecou. E aí quando nós entramos no livro de Deuteronômio, o que nós percebemos? Que ali, Deus ali está, vamos dizer assim, repetindo tudo aquilo que ele falou e tudo aquilo que o povo tudo aquilo que Deus já tinha falado, tudo aquilo que aconteceu, fazendo uma retrospectiva com o povo. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, é muito importante nós entendermos alguns aspectos dele, para nós entendermos aquilo que viria depois, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos e também nos evangelhos. Amém? E aqui na parte 2, a grandeza da lei. Quem estuda a lei, toda a lei, meus irmãos, é muito importante, porque a lei dá limite do homem, dá limite de ordem. O homem tem uma sensação de ordem quando ele vê a lei, porque a lei é o limite para ele que ele vê ali, que não é aquilo que ele não pode fazer. Porque toda lei, meus irmãos, é feita não para prejudicar o homem, para ajudar o homem a não se prejudicar. Por quê? Porque se nós, meus irmãos, não tivéssemos leis no mundo, seria uma bagunça, mas a lei traz ordem, traz organização. E como o povo eles eram uma nação, ainda em peregrinação para a sua terra, nós vemos que Deus deu a lei para eles já irem, vamos dizer, se organizando como nação. E claro, não somente leis civis, mas também leis espirituais para que eles deveriam seguir, e também não somente eles, mas nós também deveriam seguir para não se prejudicar, porque a lei ela serve para nós não prejudicarmos a nossa vida e nem a vida de outras pessoas. E aqui na parte 3, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado, demonstrar a necessidade da graça. Então a lei, ela demonstra o nosso pecado, ela aponta o nosso erro, ela aponta o nosso pecado, as nossas falhas. Para quê? Para que nós venhamos melhorar diante de Deus. Então a lei ela tem essa função de fazer o quê? De mostrar para o homem aonde ele está errando, o que ele pode fazer para melhorar. Porque a lei, ela não apenas aponta aquilo que o homem está fazendo errado, porque ela também tem uma sentença. A lei, ela existe para apontar, para dar uma sentença, mas também ela tem uma questão ali para que, se porventura acontecer, a partir dessa sentença, o homem possa se redimir mediante o seu erro, mediante a sua infração contra a lei. Amém? E aqui no tópico 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho. Todo mundo sabe, irmãos, que o conceito de evangelho é as boas novas. O evangelho é as boas novas. Que boas novas?
Boas novas é o próprio Cristo, é o Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo, que morreu aqui para nos salvar, para salvar todo aquele que se havia perdido. Então perceba que todo aquele que pecasse contra Deus, ele poderia ser redimido. Então essas boas novas traz uma noção e um entendimento para nós que Jesus, que veio ao mundo, veio trazer o quê? Boas notícias. E que boas notícias que eram essa? A graça, a oportunidade do arrependimento, o desejo e a oportunidade de estar com o Espírito Santo, de ter uma comunhão mais íntima e mais direta com Deus. Então, uma das funções, uma das questões das boas novas são essas. E aqui ainda diz mais. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Então, essa questão aqui que nós vemos de boas novas, de a salvação, Jesus veio pregar o reino de Deus. Jesus veio implantar o reino de Deus na terra. Então veja que quando Jesus ele aparece, ele começa a pregar, ele começa a dar toda um entendimento para aqueles homens que ele era o Cristo, que ele era o Deus Todo-Poderoso, que havia de salvar o mundo. Eles começam a entender, uns aceitam, outros não aceitam. Mas Jesus faz exatamente aquilo que estava nas profecias, que estava vamos dizer, até no livro de Jó, que estava no Pentateuco, que estava no Pentateuco no sentido geral, principalmente no livro de Levítico, né, quando nós vemos o sacrifício, que estava no Gênesis, quando Abraão ele vai sacrificar Isaac. Então quando Jesus ele aparece com as boas novas, com as boas notícias, Jesus trouxe ensinamentos que jamais foram ouvidos. Jesus fez coisas que jamais foram vistas. Então, perceba que essas boas novas é o próprio Cristo. Jesus é as boas novas. Os evangelhos retratam as boas novas. E que boas novas são essas? O Senhor. Aqui na parte 2, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação no deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Jesus começa a ministrar incessantemente acerca do reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Tudo que Jesus faz, todos os milagres que Jesus ele opera, tudo aquilo que Jesus fala, as parábolas, toda a obra, né? Tudo aí, até mesmo a morte do Senhor Jesus, meus irmãos, num todo, é para apontar o reino dos céus. É para apontar o fim de todas as coisas. É para dar um entendimento para o homem que o homem não é nada e que existe um Deus Todo-Poderoso, que o homem precisa de salvação, que apenas a lei, só cumprir a lei, não basta para o homem, porque o homem cumpre a lei da boca para fora, ou faz algo que é mecanizado. O que Jesus quer é que as pessoas façam com amor, com desejo de agradar a Deus, porque quando eles cumpriam a lei, o entendimento que ficou na mente deles foi que eu vou cumprir a lei para mostrar para os outros que eu cumpro a lei. Então isso ficou banalizado. Então o que Jesus faz? Jesus não apenas vê aquilo que está fora, mas Jesus vai muito mais íntimo de ver qual é a intenção do coração de cada um. Quando alguém cumpria a lei na época de Jesus e começou a cumprir os evangelhos e começou a cumprir, né? Os evangelhos não, porque Jesus começou a pregar e não tinha esse termo evangelho. Mas quando Jesus ele começa a falar, as pessoas começam a cumprir aquilo que Jesus está pregando. O que acontece? É o sentimento de amor ao próximo, é o sentimento de agradar a Deus, não querer apenas agradar aos homens, não apenas a sua motivação seja agradar aos homens, mas sim agradar a Deus, porque cumprir a lei de Deus querendo agradar aos homens não faz sentido. Mas querer cumprir a lei de Deus, querendo agradar ao próprio Deus, aí sim faz todo sentido. Porque quando nós queremos agradar aos homens cumprindo a lei de Deus, nós não conseguimos, meus irmãos, cumprir. Claro, o homem não conseguiu cumprir a lei na sua totalidade. Porém, Jesus veio para cumprir a lei no lugar do homem. E aí nós percebemos o quê? Que quem nos conduz, que quem nos dá força para fazer algo de coração aberto, desejosos de coração, para que Deus possa ser glorificado, é o próprio Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aqui, na parte 3, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por três títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Então, quando Jesus também ele se denomina, né, o Senhor,
o Cristo, aquele que havia de vir, muitos se escandalizaram. E aí, claro, começou muitas discussões mediante se aquele realmente era o Cristo, né? Se alguém é realmente aquele que havia de salvar. Mas perceba que quando Jesus ele aparece no cenário, quando Jesus ele começa a falar acerca do seu reino, acerca da sua missão, acerca que ele era aquele que os profetas, que os patriarcas falaram, perceba que muitos foram contra, muitos não aceitaram. E por que não aceitaram? Porque esperavam um reino material, um reino ao qual um rei, que Jesus da tribo de Davi, a tribo de Judá, descendente de Davi, perceba que eles esperavam alguém que pudesse fazer uma revolução, tomar o poder de Roma, porque eles esperavam um reino material. Então, quando Jesus ele se apresenta como um Deus todo-poderoso, muitos o seguiram, fizeram festa, mas quando viram que aquela questão espiritual para eles, eles não queriam, eles queriam algo material. Claro, aqueles que desejaram, que quiseram, com certeza, conseguiram fazer a vontade de Deus, conseguiram entrar no propósito. Mas aqueles que esperavam um reino material não entram. Então, toda vez que nós queremos entrar num reino, esperamos Jesus apenas para resolver os nossos problemas materiais, irmãos, não faz sentido. E aí, o que vai acontecer? A gente vai desanimar, porque cada hora nós vamos ter problemas para resolver nesta vida. E Jesus, ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio implantar um reino espiritual. Aqui no tópico 3, uma mensagem transformadora, a transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Então, como nós estávamos falando, a lei ela não modificava o caráter das pessoas, mas sim modificava alguns afazeres das pessoas. Mas as pessoas muitas vezes faziam isso forçado. O caráter é o sentimento que muitas vezes a gente coloca de dentro para fora. É da forma que nós nos expressamos. E claro, quando a gente vê aqui que quem transforma o nosso caráter, quem transforma o nosso jeito de ser, sem, claro, a gente tendo que ficar toda hora se martirizando para poder sair ou suportar alguma tentação, alguma coisa que a gente queira fazer que não é de Deus, com certeza nós percebemos que quem transforma o homem de dentro para fora é só Jesus. Ele tem o poder para transformar o homem de dentro para fora. Não estou dizendo que a lei não fazia, mas como eu já disse, a lei ficou banalizada para aqueles homens. Mas Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele transforma o nosso caráter, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de expressar o nosso sentimento diante das pessoas, diante das circunstâncias e diante das dificuldades. Então Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele entra de dentro para fora. Então perceba que a transformação de Jesus, do Cristo, em nossa vida é fazer algo de dentro para fora. Muitos de nós ainda hoje não entendemos o propósito do Evangelho, não entendemos o propósito do Senhor Jesus agir nas nossas vidas, porque Jesus ele age sempre de dentro para fora. Então as pessoas às vezes querem mudar, mas se não tiver de dentro para fora, não consegue sustentar do lado de fora, não consegue. Mas quando a transformação vem de dentro para fora, aí meus irmãos, é só continuar buscando a Deus, fazer manutenção da sua fé, sempre buscando a Deus, que com certeza vai conseguir sustentar aquilo que Jesus já fez nas nossas vidas. E aqui na parte 2, a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Então, alguns defendem, alguns acham, né, até que o comentarista colocou, que na época de Moisés, o homem poderia largar a sua mulher por qualquer motivo. Porque incompatibilidade, porque não gostou, por vários motivos, né? Mas Jesus, aqui na parte 3, a regeneração da sociedade, quando Jesus ele coloca essa questão da família, ele fala, olha, tudo bem, mas agora, para a incredulidade do coração de você, isso aconteceu. Mas é bom que não fosse assim. É bom que não fosse assim. E a abertura que Jesus ali dá é dois motivos. Ou por uma pessoa ter cometido um adultério, uma infidelidade, ou a morte. Se a pessoa morreu, né, aí não tem como. A pessoa ficou viúva, tem a possibilidade de casar de novo. Mas essa questão do adultério, perceba como o reino de Deus é espiritual. Se a pessoa não tem condições
de perdoar, não de perdoar no sentido porque perdoar nós perdoamos, mas no sentido de conviver juntas, né, de a pessoa que foi ferida conviver junto com aquela que a feriu. Perceba que Jesus dá oportunidade para que possa haver o quê? Uma ruptura nessa aliança, nessa relação, no casamento. Mas a partir disso, mas o que Jesus realmente quer é que se alguém cometeu esse tipo de pecado, que a outra pessoa possa ter a possibilidade de perdoar ela e conseguir conviver juntas, para que aí que entra a restauração da família. A restauração da família. É muito duro, meus irmãos, quando entra o adultério dentro de um casamento. É muito duro. E se a pessoa não tem condições, Jesus não está condenando aquela pessoa que não tem condições, né? Mas Jesus está dando a possibilidade para que, se houver o perdão, possa sim conviver juntos. E aqui a regeneração da sociedade, nessa declaração de fé, afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo. Então veja que Jesus resumiu a lei, resumiu os 10 mandamentos, o decálogo, em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quem cumpre amar a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, cumpriu toda a lei. Então é por isso que nós entendemos que aquilo que os profetas disseram, e agora nós vemos o Novo Testamento, é um reino espiritual do Cristo, é um reino espiritual de Deus, de Jesus. Então, essa espiritualidade, e aí fica mais fácil para nós entendermos aquilo que está no Antigo Testamento e está no Novo, e qual é o propósito de tudo aquilo que Jesus já está fazendo. Amém? Agora vamos ler a conclusão. A função da lei era transitória e revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Então a lei mosaica foi transitória. E o que nós percebemos aqui que essa lei revelava o pecado do homem, revelava as ações do homem. E agora o pecado do homem, quando o homem cometia do lado de fora. E agora o evangelho, o poder de Deus revela o pecado que está dentro do homem, que faz com que o homem coloque aquilo que está dentro para fora. Então essa é uma grande questão que Jesus ele veio trazer para nós. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.